Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. E está na altura dos livros. Eu trago esta semana um livro surpreendente, sobretudo tendo em conta o nome e o currículo público do autor. É um ensaio de Francisco Louçã, mas um ensaio fora do âmbito em que Louçã é conhecido, enquanto político e economista. Neste livro, política apenas naquele sentido muito amplo, em que se diz que tudo é política, Francisco Louçã interroga e investiga um dos mais extraordinários atributos humanos, a imaginação. O método usado pelo autor é o de percorrer grandes marcos culturais e artísticos em busca de exemplos e de respostas para uma pergunta sempre presente ao longo do livro, mesmo que em grande medida de forma implícita. Será a razão toldada pela imaginação? As estações deste percurso aqui proposto são muito diversas entre si, passam pela pintura e pela imaginação cromática, pela religião, pelo modo como a viagem reinventou o mundo e pelas expressões da imaginação amorosa. Dito assim, isto parece tudo muito abstrato, mas o que torna a leitura deste livro fascinante é um fluxo permanente de histórias e de referências dos grandes marcos históricos à petite histoire cultural que ilustra permanentemente a reflexão. Tanto pode ser um episódio bíblico como a fuga de Gauguin para o Tahiti. E não por acaso temos na capa do livro justamente a reprodução de um detalhe de um quadro de Gauguin. Imaginação, cores, deuses, viagens e amores, de Francisco Louçã, edição Bertrand. O João Miguel Tavares sugere mais um volume do Diário de Virgílio Ferreira. Sim, este é o terceiro e que conclui a reedição de um diário de Virgílio Ferreira chamado Conta Corrente, que na edição original eu penso que são 11 volumes separados por duas séries e que agora nesta magnífica edição da Quetzal, o Francisco Xavier está muito de parabéns em relação a isto, foi reunido em 3 volumes. E com índice onomástico, ótimo para pesquisar. E isso é realmente muito importante, porque este diário do Virgílio Ferreira, ele escreveu entre 1969 e 1992, penso que é isso, e, portanto, ele apanha o final do Estado Novo e também a nossa transição para a democracia. E estes diários, com o detalhe que ele os faz, são uma janela para nós conhecermos esse período, tanto da história cultural como também da história política. E há um pouco de tudo aqui. Há aforismos, há pequenos ensaios, há observações prosaicas, para utilizar exato, para utilizar um adjetivo que o prosaico, o Pedro Mexia, é um adjetivo que o Pedro Mexia gosta muito. E também usas muitas vezes a palavra prosaico, não sei se já reparaste, mas eu gosto muito do adjetivo prosaico. E há essa acidez, esse mal-dizer, que faz com que isto dê aquele salzinho que é sempre muito interessante nesta escrita diarística. Portanto, vale imensa pena. Os 3 volumes do Conta Corrente já estão disponíveis. O Pedro Mexia traz Clarice Lispector, mais um volume da reedição que está a acontecer agora. Que a Companhia de Letras tem estado a reeditar, a Clarice Lispector. É um livro de prosa que não é prosaico. Esta não estava escrita, mas achei importante. Porque realmente não é. É um livro de contos. Sim. A Legião Estrangeira, um livro publicado em 1964, mas são contos muito diferentes da tradição do conto em língua portuguesa. São contos onde o enredo é bastante obscuro. Há um conto chamado O Ovo e a Galinha, que parece ser uma declinação exaustiva das possíveis relações entre a galinha e o ovo e a galinha. Há uma cena de aparente sedução entre um professor e uma aluna, exceto que não acontece nada e a aluna tem 9 anos, mas já está a descobrir o outro e a autoridade e a sexualidade, etc. São contos que todos eles nos surpreendem porque não são aquela coisa que nós conhecemos bem feita, oitocentista, e a Clarice Lispector é uma das escritoras, escritor, homem ou mulher, em língua portuguesa que nos deixa sempre mais sem chão debaixo dos pés. O Ricardo Araújo Pereira traz também uma reedição de um livro fundamental de Alberto Pimenta. Exatamente, Carlos. De acordo com o nosso relógio aqui no estúdio, eu tenho 0 segundos para falar sobre ele. Então silêncio. Exatamente. O Silêncio dos Poetas, de Alberto Pimenta, é a reedição, na verdade,
ou melhor, há uma primeira edição em 78, que eu não tinha ainda idade para me perceber dela, e depois houve outra em 2003, ao que parece, e esta é essa, mas acrescentada ainda de um outro texto. O Alberto Pimenta, o professor Alberto Pimenta, era grande professor, foi meu professor e tudo, e era um grande professor de literatura. Isto é uma grande oportunidade, porque é um professor de literatura, que é também um poeta, é um professor de literatura muito especial e um poeta também muito especial, a falar sobre literatura e estética, edições do Saguaro. Eu esta semana estive a co-apresentar um livro sobre poesia de um professor que citava muito o professor Ricardo Araújo Pereira. Também. Entrevistando Sofia de Melbrenner, etc. Muito bem, temos que falar sobre esse professor. O Silêncio dos Poetas, de Alberto Pimenta, a fechar esta reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.